Começou. Aí, agora oficial, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Oficialmente, curso vespertino do planeta. Espero que todos vocês estejam bem. Para a aula de hoje, então, nós vamos fazer aqui uma apresentaçãozinha sobre islamismo. Zoomtuber, é mais ou menos isso, né? Passar o dia pendurado nessas ferramentas aqui. E aí, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu vou dar uma ajeitada aqui na cadeira, porque é o seguinte, a minha cadeira ela tem um jeito aqui que fica muito bom, muito confortável, e eu não quero perder isso não, tá? Aí a gente consegue ficar mais tempo sentado. Nossa, não aguento mais passar o dia em frente a esse computador. Vocês devem estar passando pelo mesmo perhaps, né? Pelo mesmo drama, não sei, estou chutando aqui, né? O dia todo sentadinho em frente ao computador, não tem coluna que aguente, né? Iamar, já deve ser a 10ª vez que eu tento colocar a pessoinha dentro da nossa aula e não vai. Tomara que fique agora. Tá tendo problema de conexão, tá pior do que a minha. Aí eu vou fechar minha câmera e aí eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês. Meu computador está um pouco lento. Aí para eu achar o arquivo aqui, dá uma demoradinha, mas é coisa rápida, tá? Aqui, documentos. Islamismo e expansão islâmica. Tá abrindo o PDFzinho aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Processo é lento, processo é lento. Abriu. Isso. Então agora já dá para fazer o compartilhamento com vocês. Deixa eu só escolher a opção aqui, pessoal. Aqui. Foi, pessoal? Dá aquela moralzinha para nós aqui no chat. Me diz para mim se abriu para todo mundo. Obrigado, Bárbara. Valeu, valeu, Ana. Valeu, valeu. Alguém conhece uma colega, não sei, me parece um nome de gênero flexível aqui, ó. Iamar. É da turma de vocês? Vocês conhecem? É um cara. Então, é porque está tentando entrar e não vai de jeito nenhum. Tô com pena já. Deve estar bem chateado de não conseguir entrar. Pessoinhas, novamente. Se alguém tiver o contato do Yamar, faça um favor para mim. Passe para ele meu recado, diga para ele que eu estou tentando fazer a admissão dele aqui na aula, que eu clico em sim, admitir, mas ele não entra. Fala para ele deslogar e depois tentar novamente, tá? Eu acho que essa insistência, se ele usar o mesmo IP, não sei, às vezes está tentando pelo celular, aí ele não vai conseguir, tá?
Estou tentando aqui já há um tempão, toda vez que ele me pede, eu coloco aqui, né, para ele entrar na aula, mas aqui, ó, não dá, não dá. Se alguém tiver o contato do Iamar, avisa ele para mim que está dando errado, tá? Avisa ele para mim que não está dando, que ele não vai conseguir entrar se ele não sair, deslogar e tentar novamente. Bom, pessoas, o nosso tema hoje, então, é a expansão islâmica, né? A gente vai falar um pouquinho da história do islamismo, tá? Geopoliticamente falando, é um assunto extremamente importante, tá, turma? Estamos falando de um dos problemas geopolíticos mais relevantes da atualidade, né? Se a gente quiser mesmo entender o panorama ali no Oriente Médio, né, as relações políticas, as relações culturais, as relações militares entre as nações naquele ambiente, naquela região do mundo, nos últimos 30, 40 anos, dominarmos um pouquinho aí também da história islâmica pode nos ajudar muito, né, nesse sentido. É por isso que esse tema é um tema relevante, ok? Nós vamos falar então de uma das religiões mais relevantes do mundo, né? Atualmente o islamismo é a religião que mais cresce no mundo todo. Os dados dessa aula, eles estão um pouquinho ultrapassados, porque foram usados dados de recenseamentos da ONU já de um tempo atrás, tá? Esse dado já chega quase a 2 bilhões de adeptos do islamismo, esse que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Religião que mais cresce no mundo, né? O islamismo é hoje uma religião com quase 2 bilhões de acessos, tá? Acessos, ó, 2 bilhões de adeptos, ok, pessoas? Então, é atualmente a religião que mais cresce no mundo, né? Isso, claro, em número de praticantes. Por que isso acontece, professor? Isso acontece porque as áreas onde o islamismo é mais presente são áreas onde nós temos um crescimento demográfico incrementado, né? Geralmente são áreas onde nós temos um crescimento demográfico sensível. As áreas onde o cristianismo é dominante, elas estão hoje com dinâmicas populacionais muito mais modestas, digamos assim, né? Ou seja, do ponto de vista populacional, demográfico, as áreas cristãs praticamente não crescem e as áreas islâmicas estão vivendo um verdadeiro boom, né, de crescimento populacional. Galera, se esse Amar não entrar nessa aula, eu não sei o que pode acontecer. Vamos ver se ele entra agora. Ele não para de pedir, não tem como entrar. Eu já admiti 1000 vezes. A conexão dele não permite ficar. Ele entra e cai o tempo todo. Tá ficando bem complicado. Vocês esperam só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu resolvo esse problema aqui, pessoal. Tá? Agora a gente continua com a nossa aula. Me dê 2 minutos, por favor, tá? 2 minutinhos só.
Beleza, vamos ver se a coisa dá uma melhorada, tá? Pedi um suporte aqui. Como eu não sou lá dos mais entendidos de internet, pessoal, pedi um suporte, uma ajuda aqui para ver se a gente consegue colocar o Iamar na aula, né? E aí a gente pode prosseguir. Eu não sei se aparece para vocês aí no compartilhamento de tela, mas a cada vez que ele faz o pedido, aparece uma caixa de diálogo no meio da minha tela, né? E essa caixa de diálogo me atrapalha, entendeu? A dar a aula. Eu não sei se está aparecendo para vocês essa caixa de diálogo aí, sabe? Não está aparecendo. Não aparece não, né? Pois é, eu estou agoniado. Ó. Por exemplo, nesse exato momento eu tenho aqui uma caixa de diálogo. Yamar has entered the waiting room for this meeting. Aí eu clico aqui, admit, né? E nada, né? Do cara conseguir entrar. E isso aparece de 10 em 10 segundos. E está me atrapalhando, porque eu não vejo o que está escrito. Ai, tá um impasse aqui, galera. Foi mal, tá? Professor, se ele não conseguir entrar, dá para ver no site depois da aula, né? Sim, sim, a gente coloca as aulas no site, né? Toda aula que eu ministro, assim que termina, eu mando para o Célio, né? E obrigado, Daniela, obrigado. Fala para ele que o problema deve ser no app dele, tá? Se ele ficar insistindo para entrar assim, não vai rolar, não é por quantidade de tentativa. O problema não vai desaparecer se ele ficar insistindo. Bom, vamos lá. O islamismo no Brasil, galera, é uma força religiosa até certa forma irrelevante, porque nós não temos assim um número tão grande de adeptos aqui no nosso país, né? No Brasil nós temos aí aproximadamente 1 milhão e meio de adeptos, que são geralmente descendentes de povos islamizados, né? Turcos, libaneses, árabes, né? E temos também uma comunidade islâmica considerável que é descendente de negros malês, africanos que chegaram ao Brasil no contexto da escravidão, né? Que eram trazidos para cá como trabalhadores compulsórios e que traziam também a sua fé islâmica para o país naquele contexto da escravidão, né? Então, nós temos aqui uma comunidade islâmica que não é tão numerosa, mas é presente, né? Não é numerosa porque eu estou comparando com o número total de brasileiros, né? Nós temos 210 milhões de habitantes hoje no Brasil. De 210 milhões de habitantes, nós temos menos de 2 milhões praticantes de islamismo, né? É 1 milhão e alguma coisinha, tá? Então, realmente, a comunidade islâmica não é tão numerosa aqui no Brasil, tá? O islamismo foi a terceira religião a surgir como monoteísta. A primeira religião monoteísta da história, galera, foi a religião judaica, hebraica antiga, né? Conta a mitologia hebraica que foi feita ali uma espécie de revelação a Abraão, né? Um patriarca do povo hebreu, isso aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, tá? 2.000 antes de Cristo. Os hebreus eram um dos vários povos que disputavam terras na região da Mesopotâmia, um povo seminômade, né? Que veio da Mesopotâmia para a região da Palestina, da região da Palestina para o Egito, do Egito de volta para a Palestina, enfim, né? O monoteísmo teria surgido nos tempos de Moisés. Embora Abraão já pregasse o culto monoteísta, os hebreus passam a ser formalmente monoteístas, historicamente monoteístas, a partir dos tempos de Moisés, o que corresponde ali, galerinha, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, tá? A mitologia hebraica conta que isso aconteceu durante a fuga dos hebreus como escravos, né, do reino do Egito de volta para a Palestina, né? Tem toda uma metáfora na mitologia hebraica, falando lá sobre o culto do bezerro de ouro, Moisés se esforçando para estabelecer a lei, a questão da lei, da lei dos mandamentos, enfim, né? Então, a primeira religião do mundo, né, a se sistematizar como religião monoteísta seria a religião hebraica, a crença no Deus Yahvé,
Os hebreus viajaram por muitos lugares como povos seminômades, né? Então, eles conheceram outras culturas que acabaram também influenciando na própria formação da cultura hebraica, né? Por exemplo, a divindade Yahvé, ela tem origem fenícia, né? O deus Yahvé era um deus fenício, os fenícios adoravam esse deus como o criador de tudo. Ele seria o pai dos outros deuses, né? Os fenícios são politeístas, né? Já os hebreus desenvolveram uma crença exclusiva no Deus Yahvé, né? O Deus que seria o criador de tudo o que existe. As outras religiões monoteístas, elas são desdobramentos da religião hebraica, tá? Então, por exemplo, o cristianismo, que surge com a pregação do líder religioso Jesus Cristo no Império Romano, né? A partir do grupo cristão, nós temos uma espécie de reorganização da cultura judaica, tá? Seria mais ou menos isso. Os cristãos teriam ressignificado a cultura hebraica judaica, tá? Então, o cristianismo, ele deriva do pensamento hebreu, tá? Aquela velha diferença que todo mundo brinca, né, mas que serve bastante para a gente entender o que é uma coisa e o que é outra. Os judeus, os hebreus, acreditam que o momento em que Deus mandou seu filho em holocausto para a humanidade, esse momento ainda não aconteceu, né? Há na mitologia hebraica a profecia de que um Messias virá. Para os cristãos, esse Messias já veio, né? E seria Jesus Cristo, tá? Para os hebreus, judeus, não. Esse Messias ainda não veio, né? Jesus foi apenas mais um dos profetas, não exatamente o Messias, né? E o islamismo? O islamismo surgiu 600 anos depois, ali, arredondando, tá, pessoal? Arredondando 600 anos depois do cristianismo, tá? Ele surgiu numa região da Arábia, Península Arábica, tá? O islamismo, ele surge da pregação de um líder religioso chamado Mohammed, que nós traduzimos livremente aqui para português como Maomé, né? O islamismo, ele bate na tecla do salvacionismo, né? Há um profeta maior do que os demais, uma espécie de Messias, tá? Um grande líder. Mas para os islâmicos não teria sido Jesus. Jesus teria sido mais um dos grandes profetas, né? Na verdade, o maior deles, né, o último e mais importante dos profetas teria sido o próprio Maomé, tá? Então, os islâmicos, eles não desacreditam, né, nas palavras do cristianismo, mas há uma visão no islamismo de que as práticas cristãs deturpam a vontade de Deus. Então, para eles, a verdadeira religião, a verdadeira forma de adorar a Deus é a deles, tá? O Deus, Alá, a divindade que os muçulmanos têm em sua religiosidade, né, é a mesma divindade dos hebreus e dos cristãos, tá bom? Não é um Deus diferente, ok? São apenas interpretações diferentes sobre a mesma divindade. Tudo bem? Então, judaísmo, cristianismo e islamismo têm a mesma divindade como ponto de adoração, tá bom? O que varia é a forma de se referir a esse Deus, né? Em idioma hebraico, né? No idioma judaico, você tem a expressão Yahvé, né? Aqui na interpretação cristã, tem uma galera que usa a expressão Jeová, né? E para os árabes, muçulmanos, no modo geral, né? Não só os árabes, mas qualquer muçulmano, eles chamam a divindade de Alá. Tá bom? Bom, da nomenclatura que se usa para essa religião, galerinha, Islã é a palavra em árabe que significa submissão, né? Ou seja, acreditar e obedecer a Deus, tá? Submissão. Na pronúncia árabe termina com M, né? Seria Islam, tá? Na pronúncia em árabe seria a fé, a submissão, né? Meca seria a principal cidade do islamismo, né? Isso a partir da pregação de Maomé ali
já no século 7 depois de Cristo. É interessante notarmos que eu vou fazer aqui uma análise com vocês sobre cultura islâmica e surgimento do islamismo numa perspectiva ocidental, tá? Esse é um grave defeito que nós temos nas análises dos livros didáticos, né? As datas aparecem sempre com uma perspectiva cristã. O que eu quero dizer com isso, galera? Toda vez que a gente vai avaliar a história do islamismo, nós usamos datas como antes de Cristo e depois de Cristo. E para os islâmicos, Cristo, embora tenha sido um profeta importante, não é o principal dos profetas, é Maomé. Então, nos livros didáticos e até em questões de vestibular, quando essas datas aparecem, elas sempre aparecem numa perspectiva ocidental cristã, o que é ofensivo para a cultura deles. É ofensivo para a cultura deles, tá? É meio esquisito isso, né? Por exemplo, vamos nos colocar no lugar de um islâmico, abrindo um livro didático para estudar a sua própria cultura, tendo como referenciais Jesus Cristo, o profeta de uma outra religião. Então, não deve ser lá muito agradável, né, para quem é adepto do islamismo, tá? Isso, galera, é apropriação cultural, às vezes, isso é relativismo cultural, quase sempre relativismo, né? É desrespeito, né? É desrespeitoso, né? Não é legal. Então, essa problematização, ela pode aparecer numa questão de vestibular, né? Essa incapacidade que nós temos de enxergar as culturas alheias, a cultura do outro, com um mínimo de imparcialidade, né? Nós, infelizmente, ainda não desenvolvemos essa linguagem no livro didático, tá? A palavra... Alguém quer perguntar? Parece que tem alguém com o microfone aberto aí, galera. A palavra muçulmano, galera, ela deriva do árabe também, tá? Ela vem da raiz muslim. Muslim, galera, é o crente, tá? É quem tem a crença, é chamado assim, muslim, tá bom? Então, Islã é o nome da crença em si, né, da submissão a Deus, e muslim é o crente, tá? Propriamente dito. Só lembrando que todo culto da religião muçulmana é feito em árabe, tá, galera? Então, se você está pensando aí, que fé legal, vou virar muçulmano, Andrezão, pense que você vai ter que aprender um pouquinho de árabe, tá? Que não é uma língua fácil. Bom, galerinha, aqui eu trouxe esse mapa para vocês. Fico devendo a legenda, mas eu vou interpretá-lo, tá? Para que você entenda. Eu quero que vocês foquem na parte verde mais escuro, tá bom? Essa parte aqui, que eu estou passando o cursor agora. Eu não sei se o cursor está aparecendo para vocês, mas, norte da África, região saariana da África, tá vendo aqui, chifre da África, ali a região, por exemplo, da Etiópia, né, a região da Somália, enfim, região centro-africana aqui, no litoral índico, toda essa região aqui, onde está verde escuro, o Islã é a religião predominante, tá bom? Religião predominante. Essa parte da Península Arábica, estão vendo aqui, Península Arábica, né? Temos aqui a parte do Oriente Médio até a Turquia, tá vendo, Ásia Menor, né? Aquela área aqui perto da Rússia, onde está o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Afeganistão, tá tudo aqui, tá? O Iraque e o Irã tá aqui, Aqui é o Golfo Pérsico, né? Pertinho da Arábia, tá bom? Aqui é o Paquistão, do ladinho da Índia, tá vendo? E aqui, nessa região verde escuro, na Oceania, dá uma olhadinha na Oceania. Aqui é a Indonésia, beleza? É o arquipélago da Indonésia. Então, nessa região que eu mostrei para vocês agora, predomina a religião islâmica, tá bom? Há um número de islâmicos que corresponde a mais de 90% da população, ok? Então, nessa região aqui, onde está verdinho escuro, mais de 90% da população é islâmica. Nesse outro mapinha aqui, turminha, eu trago para você algumas referências geográficas para que você entenda de qual área em específico nós vamos começar a falar agora, turma. Dá uma olhada, essa aí é a Península Arábica, tá vendo? Aí nós temos ali monarquias de característica islâmica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui.
Assim que eu conseguir domar o meu mouse. Aqui, pronto. Aqui a cidade de Meca, né? Tá lá atualmente, tá? Se você é islâmico e tem condições financeiras favoráveis, Meca não é exatamente turismo, é uma obrigação, pelo menos uma vez na vida, para quem tem saúde e dinheiro, tá? Quem não tem nem saúde ou não tem dinheiro, acaba sendo perdoado o fato de não visitar Meca uma vez na vida, tá? A visita a Meca é obrigatória para quem tem condições de fazer. Aqui a Arábia Saudita, o Iêmen, Omã, Catar, Emirados, Kuwait, o Bahrein, tá vendo? Essa região aqui, galerinha, toda ela é formada por monarquias teocráticas. Hein, André? Teocracia, teocracia. Você comete um crime aqui, por exemplo, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, o juiz abre o Corão para saber qual é a sua pena, tá? Então aqui, ó, é o epicentro do surgimento do islamismo. Foi nessa península aqui, ó, tá? Região de Meca. Vamos ver esse contexto histórico. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Espera aí. Amorzinhos, vou dar um recado para vocês. 3h30 a gente faz aquela pausa, tá? 3h30 eu faço a pausa com vocês, a gente vai ali rapidinho, toma um café e volta para a aula 3h40, tá bom? Para a gente poder esticar as costas, tudo bem? Que aí a gente não fica tanto tempo parado olhando para o computador, né? Aí fica realmente difícil. A gente precisa dar um tempinho, a gente precisa dar uma pausa para ir lá e dar uma esticada nas costas. Bom, contexto histórico. Qual é o contexto histórico do surgimento do islamismo? Aquela região que eu estava mostrando para vocês ali, da Arábia, ela é uma região desértica. Tudo bem, todo mundo sabe disso. Mas nós temos ali naquela região alguns pontos que favorecem a sedentarização de grupos humanos. Que pontos são esses? São os pontos onde nós temos disponibilidade de água para a prática da agricultura, né? Então você tem tantos oásis no meio do deserto, né? Os oásis, para quem não está lembrado da aula de geografia, são pontos em regiões desérticas com disponibilidade de água. Aí lá você tem vegetação, lá você tem solo fértil, bonitinho e tal, né? Perto do litoral também desembocam alguns rios na região da Arábia. Então, é possível ter também disponibilidade de terras férteis no vale desses rios, próximo à região litorânea, tá? Então, é nesses lugares que nós vamos ter o processo de sedentarização de grupos humanos. Quais grupos humanos, professor? Os árabes, principalmente, tá? A península chama Arábica, não é à toa, né? O mito conta a origem dos árabes de uma maneira bem interessante, né? É um mito hebreu esse que eu vou contar para vocês. Mais uma vez aqui, relativismo cultural, hein? Olha que feiura da nossa parte. Mas vamos lá. Os hebreus contam que o Moisés, que era líder lá da tribo, era patriarca, aquela coisa toda, estava tendo problema para ter um filho, né? Ele era patriarca e a tradição dizia, ele tinha que ter um filho. Né? Eu falei Moisés, agora eu estou confuso. Quando eu comecei a contar o mito, eu falei Moisés. Deixa eu pegar a ajuda de vocês aqui. Jesus, peraí. Eita, nós! Tá vendo, Ana Beatriz? É isso que dá ser ateu, tá vendo? Sabe nem o nome dos personagens. Ei, vou te falar um negócio. É o Abraão, galera. Foi mal, tá? Foi mal. Vamos lá, Abraão. O Abraão, corrija-se, né? Abraão teve então um filho de uma maneira ali pouco tradicional, né? Mas que era válida, né? Ele teve um filho com a serva. E como a serva era propriedade dele, né? Aquela serva Agar, né? Então o filho ficou com ele, né? Ele acabou então tendo um filho bastardo, que é o Ismael. Mas depois, mais para frente, nessa mesma narrativa, o Abraão faz lá um pacto com Deus, né? Uma aliança, e Deus dá a Abraão
a alegria dele ser pai. Mesmo velhinho, ele e a esposa conseguem ser, né, pais, e eles têm seus filhos legítimos. Nesse meio tempo, o Ismaelzinho já virou sangue ruim. O Ismaelzinho, filho bastardo do Abraão, ele vai para o deserto, ele foge para o deserto, aquela coisa toda. Esse Ismael, ele seria o antepassado dos árabes. Ismael também terá família, ele também vai procriar, né? Lá no deserto. E os descendentes de Ismael deram origem, então, aos povos árabes. Os hebreus contavam, então, que os árabes eram bastardos, uma linhagem bastarda de Abraão. Bastardos não eram os eleitos. Os hebreus contavam essa história para dizer que quem eram os eleitos eram eles, que os árabes não tinham esse direito, não. Afinal de contas, Deus deu a continuidade da aliança para os descendentes do Abraão. Todo descendente? Não, só os descendentes legítimos. Então, os árabes não eram inclusos nessa, porque eram bastardos, né? Essa é uma forma da gente, por exemplo, entender um pouquinho, né, de como essa questão entre árabes, muçulmanos de modo geral, né, e judeus, ela é milenar, né, galera? Que a gente está falando da disputa de narrativa mítica entre hebreus e árabes. E eu estou contando para você uma história de 2000 anos antes de Cristo, né? Então veja que a raiz cultural das disputas entre árabes, muçulmanos e israelitas, né, judeus, ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Louco isso, né? Legal essas coisas de cultura assim. Mas então, aí os árabes se fixam na Península Arábica, né? Algumas tribos fundam cidades e passam a se dedicar principalmente ao comércio, né? Algumas tribos permanecem nômades no deserto e se especializam em troca comercial, e também a questão do pastoreio, né? São os beduínos, tá? Então nós temos aí a população árabe se espalhando pela Península Arábica, tanto em cidades oásis, como também em caravanas nômades, tá? A organização política dos árabes era até então em tribos, tá bom? Ou seja, são clãs, tá? A cultura árabe, ela é extremamente patriarcal, galera. Os árabes, eles têm um senso de tribo de guerreiro muito grande, sabe? Parece aqueles povos europeus que a gente estava estudando até a aula passada lá de Idade Média, se assemelha muito, né? Então, é uma sociedade de mando masculino, é uma sociedade que não dá, por exemplo, à mulher, né, que é a história de gênero, né? Não dá à mulher espaço político, tá? É uma sociedade que admite a poligamia, ok? Os homens têm muitas esposas, tá? É uma sociedade, inclusive, essa sociedade árabe, onde a mulher é parte do espólio do homem. Que é isso, professor? A mulher é uma espécie de propriedade. É por isso que a cultura árabe, ela é extremamente patriarcal. A mulher pertence ao homem, tá? Existe, então, uma forte carga, né, de misoginia e patriarcalismo na cultura árabe antiga, e que vai carregar, que vai marcar bastante também, posteriormente, a cultura islâmica. Né? Não só a islâmica, mas a islâmica também, ok? Nessa cidade principal, na cidade de Meca, pessoal, existia um grande templo construído, né, num passado remoto, que era chamado pelos árabes de O Cubo, né? Cubo, Kaaba, tá bom em árabe? Esse santuário foi erguido em homenagem às várias divindades que os árabes adoravam, né? Os árabes, até o momento do Maomé, eles eram politeístas, né? Os árabes eram politeístas. E a Kaaba era um templo para a adoração desses ídolos, tá? Isso até o momento ali que surge Maomé e prega o monoteísmo, que é o que a gente vai ver no nosso próximo horário, ok? A tribo de Maomé é a tribo dos Coraixitas, é a tribo mais forte, mais poderosa da cidade. É a que detém o poder político e econômico, tá? Maomé não nasceu no meio do povão. Maomé pertencia a uma rica família de comerciantes, ok?
Isso aí é um pouquinho, então, da história de surgimento do Islã, galerosos e galerosas. Na nossa próxima aula, eu vou finalizar com vocês. Ô, mouse ruim, Jesus Cristo. Eu vou finalizar com vocês, galerinha. E aí a gente vai ver um pouquinho da história mesmo de desenvolvimento da cultura islâmica. Eu vou falar para vocês do surgimento da religião, de algumas características. Aqui uma pergunta. Eu não sei se o termo patriarca cabe, viu? A pergunta é se Ismael foi o patriarca dos árabes. Olha, eu não sei se patriarca cabe, porque patriarca era um termo usado para se referir aos líderes de tribos entre os hebreus. E não é muito bem o papel que o Ismael desempenha, tá? Exatamente. Eu acho que esse nome não vai... Vamos colocar antepassado, tá bom? Que eu acho que fica melhor. Beleza? Então, a próxima aula a gente continua, tá, pessoal? Vai cair aqui a transmissão, vai cair na cara de vocês, tá? Seria grosseria. Tchau, tchau, galera. Valeu demais. Até mais.